Catequese litúrgica. Muita paz para todos vocês que nos ouvem nesse momento. Estamos aqui para mais uma catequese litúrgica, produção das Irmãs Pias Discípulas do Divino Mestre. Eu sou Jânia Samuel, colaborador junto às Irmãs Pias Discípulas. Eu sou Irmã Cidinha e hoje vamos dar algumas orientações para projetos e construções de igreja e disposição do espaço celebrativo. Para isso, contamos com o estudo 106 da CNBB. Vamos nos deter somente nas orientações dos elementos essenciais, pois não temos como esgotar o assunto. O espaço litúrgico deve ser simples e nobre, ao mesmo tempo, sendo assim verdadeiramente sinal e símbolo das realidades celestes. A disposição geral do edifício deve manifestar de algum modo a imagem do povo reunido e permitir uma ordem inteligente, bem como a possibilidade de se exercerem com dignidade os diversos ministérios. Vamos iniciar falando como deve ser o lugar da Assembleia. Como deve ser esse lugar? A qualidade do espaço da Assembleia pode repercutir na maneira de as pessoas relacionarem-se entre si e com Deus. É importante que o espaço seja acolhedor, envolva a comunidade, favoreça a comunhão e a visibilidade da ação litúrgica. A qualidade e a dimensão do espaço deve ser proporcional ao tamanho da Assembleia. A colocação dos bancos ou cadeiras devem facilitar a participação ativa nas procissões e movimentos exigidos pelas celebrações litúrgicas, procurando evitar barreiras arquitetônicas como colunas e degraus em excesso. Os assentos dos que exercem os ministérios, como acólitos, leitores, salmistas, ministros e outros, devem localizar-se preferencialmente próximo ao lugar da ação que cada um desenvolverá. A equipe de música deve ter um lugar que possibilite uma participação completa na celebração, facilitando seu serviço, sempre no mesmo nível da Assembleia, já que faz parte dela. A cadeira da presidência precisa estar em destaque, pois quem preside a Assembleia Celebrante é sinal de Cristo, cabeça da Igreja. É um dos polos constitutivos do espaço da celebração. Por isso, a utilização dos mesmos materiais nessas peças, cadeira, altar, ambão, ajuda a perceber a unidade entre eles como sinais únicos do Cristo, além de exprimir o seu significado litúrgico. O lugar mais apropriado para a cadeira é de frente para o povo, no fundo do presbitério, a não ser que a estrutura do edifício ou outras circunstâncias o impeçam. Próximo à cadeira da presidência devem estar os assentos para os concelebrantes, diáconos e outros ministros ou ministras. A cadeira da presidência se destaca das demais, mas não deve ter aparência de trono. Entrarei em tua casa, ó meu Deus, e cumprirei os votos que a minha boca proferir. O ambão é o lugar da proclamação da palavra de Deus. Por isso, não deve ser tratado como uma mera estante. A área de apoio do livro precisa ser suficientemente grande para dar espaço, por exemplo, ao evangeliário aberto. É possível de pensar realmente em um espaço da palavra e não somente no lugar de apoio do livro. O altar deve ocupar uma posição central e bem visível. À sua volta deve haver espaço suficiente para a realização de todas as ações e gestos litúrgicos previstos no ritual, como, por exemplo, a incensação, as prostrações, etc. Convém que o altar seja digno, sólido e de material nobre e verdadeiro. Nenhum objeto simbólico é mais importante que o altar. Por isso, não se deve depositar objetos alheios à ação ritual ou escondê-lo com toalhas grandes demais, flores ou ornamentos exagerados que impeçam os fiéis de verem o que se realiza sobre ele. A dignidade do altar fundamenta-se no fato de ele ser a mesa do Senhor,
o centro da ação eucarística, para a qual se orientam todas as outras celebrações litúrgicas da Igreja e ao redor do qual também formamos um só corpo. O lugar da reserva eucarística, ou sacrário, deve ser único, inamovível, feito de material sólido e inviolável, não transparente e fechado de tal modo que se evite ao máximo o perigo de profanação. O sacrário deve ser sinalizado pela lâmpada ou luz de vela, visível a todos que entram na igreja. O tamanho depende da necessidade da comunidade, que deve reservar a quantidade suficiente para a distribuição aos enfermos, para a adoração, bem como para a celebração da palavra. É recomendável que haja uma capela para a colocação do sacrário, para que proporcione um espaço de silêncio e recolhimento, assim como a oração pessoal e de pequenos grupos. Essa capela pode ter um acesso externo e independente que permita seu uso, mesmo estando fechada a igreja. O lugar do batismo deve ser planejado, considerando seu caráter comunitário e as diferentes partes da ação litúrgica, que não são realizadas todas no mesmo lugar. As dimensões e a forma da fonte batismal devem ser calculadas, tanto para o batismo de imersão como para o batismo por infusão de adultos e crianças. No lugar do batismo, devem ser previstos os lugares para o círio pascal e para os santos óleos. O espaço da reconciliação deve ser visível e de fácil identificação para quem entra na igreja, porém localizado de modo a garantir a discrição, com isolamento acústico. Outros detalhes podem colaborar para que esse espaço seja acolhedor, por exemplo, iluminação adequada, ventilação, etc. O espaço da igreja deve ser planejado para que nele possam ser celebradas de forma completa as ações litúrgicas dos demais sacramentos e sacramentais: crisma, matrimônio, ordem, exéquias, consagrações, profissões religiosas e outras. Os elementos decorativos de todos esses sacramentos e sacramentais não devem sobrepor-se aos focos centrais do espaço: cadeira da presidência, ambão e altar. A decoração da igreja deve manifestar o caráter festivo da celebração e, como já dissemos, as flores, as velas e as luzes devem colaborar para que as celebrações sejam de fato a memória da Páscoa de Jesus. E cuidar sempre dos detalhes, que merecem um cuidado especial, pois nunca devem se sobrepor ao essencial. Resumindo, pensar em nosso espaço celebrativo é levar em conta alguns aspectos que não podem ser ignorados, como visibilidade, acústica, iluminação, ventilação, decoração e outros. A disposição do espaço celebrativo deve contribuir de tal forma que todos tenham uma boa visão, sobretudo da mesa do altar, para onde converge toda a ação litúrgica. Quem vê bem com os olhos, acolhe com maior profundidade no coração. Um bom serviço de som é de fundamental importância no processo comunicativo da liturgia, assim como a qualidade dos aparelhos. A iluminação deve ser sóbria, sem exageros. As portas e janelas devem ser de tal forma dispostas que possam colaborar para que haja uma boa ventilação. O ar natural precisa ser bem aproveitado. É sempre bom contar com a ajuda de pessoas especializadas na área, arquitetos, engenheiros e outros. Teríamos ainda muito a dizer sobre esse assunto, mas vocês podem continuar o estudo e aprofundamento pelo livro Estudos 106 da CNBB. Esse livro tem orientações valiosas para quem precisa construir ou reformar o espaço litúrgico da comunidade. Obrigada pela sua atenção, fique com Deus e até a próxima catequese litúrgica.